invasão ao acampamento, verdade revelada e um pinheiro ganha vida. Bem-vindos à análise do 8º episódio de Percy Jackson, o último episódio da 2ª temporada. Mas e aí, querem saber mais? Vem com a gente então! Fala, meus semideuses! Meu nome é Cássio Reis. Meu nome é Raíza Gomes. Sejam muito bem-vindos de volta à Colina Meu Sangue. E aí, como é que vocês estão? E aí, como é que vocês estão? Hoje, né, foi lançado, a gente tá planejando postar isso hoje ainda. Não sei se hoje ou amanhã, não sei. Se hoje for quarta-feira, a gente lançou hoje. Se hoje for quinta, a gente lançou amanhã, em relação ao que a gente tá gravando, né? Então tivemos o lançamento do último episódio da temporada do Mar de Monstros de Percy Jackson. E foi um episódio completamente diferente do que eu esperava. Que episódio louco, viu, gente? Foi completamente diferente do que eu esperava, assim. Primeiro, Não tinha nada, não tem um elemento que eu estivesse esperando. a gente já tem uma alteração enorme na própria história do universo de Percy Jackson, né? Porque a primeira grande invasão ao acampamento, ela só acontece no quarto livro, Que é o do labirinto. que é do labirinto. E aí a gente transfere a primeira invasão no segundo episódio, No segundo capítulo. no segundo capítulo, né? No caso, Segunda capítulo, temporada. na segunda temporada. No segundo livro ainda. A gente tá confuso ainda. Esse episódio foi bem louco. Primeiro porque o episódio ele já começa com Clarice ainda não chegou ao acampamento. Como assim? Clarice não chegou ao acampamento. E a expectativa que a gente termina o episódio 7º é que quando ele chegasse no acampamento, além de Clarice já ter chegado lá, é que o Pinheiro já estaria se regenerando. Tanto que em determinado momento, a própria Annabeth fala bem assim: ah, será que quando a gente chega lá, Thalia já vai estar acordada, já vai ter despertado? E Percy bem confuso, sim, com relação à própria profecia. Será que... Eu acho que porque não saiu, né, da mente dele, dos pensamentos. Mas ao olhar pra ele, ficava parecendo, poxa, será que Sou eu? ela vai Será ficar... que é ela? Não, será que ela vai ficar, já que não sou eu que sou esse herói, será que ela vai ficar do nosso lado? Tanto que na cena, efetivamente, né, que temos os dois, eles se encaram meio estranho, né? E ele, Dão uma carinha de que vai tomar... e ele encara segurando o Aracnomos. É, Ah, mas e eu ainda senti ali como se a caneta estivesse vibrando, mas aí depois a gente vai ver isso. ele Certo? Ó, o episódio, ele... começa exatamente de onde parou. Esse é um episódio que ele começa exatamente de onde parou o anterior. Porque às vezes a gente tem, em alguns outros episódios, a gente tem um certo caminhar de tempo. Às vezes não é muito tempo não, mas a gente tem a sensação de que passaram algumas horas, que não é imediatamente. E aqui não, a gente volta a cena exatamente quando eles estão dentro do carro conversando com Sally. Vai ser até bom de assistir quando a gente for assistir direto. Maratonar completamente. E essa maratona da gente deve acontecer ainda este ano, né? Eu espero que esse fim de semana. Ai, a cadeira desse... Tá. Ó, e aí, gente, ó, quando aí Percy tá nesse dilema, eu tô aqui empurrando a raiz sem querer. Ele encontra Blackjack no meio da estrada. Tipo, poxa, Sozinho. o E ele Blackjack tá pergunta fazendo. assim, hoje. Aí ele deixa ele trocar ideia ali que eu já conheço ele. E aí a gente descobre que Clarice teve que rodear porque o acampamento estava Os lestrigões. estava sendo atacado por diversos monstros, estava rodeado pelos lestrigões. Achei assim um pouco pobre na questão assim de diversidade de monstros. Então ficou muito mais barato só colocar lestrigões e não colocaram outras coisas. Dracanais, não colocaram os próprios... Aquele bichinho que tem um rabo... Esqueci o nome agora, que é aquele Natal apareceu. Quimera. A quimera. Podia ter botado mais uma quimera. O Sim. próprio Minotauro, porque eles falaram assim, ó... Mãe, volte... Que porque tem eu um vi Minotauro aqui. Eu acho que ele mentiu. Porque a gente... Pra Sally. Pra não ter aparecido um Minotauro... É. Qual a minha percepção, né, com relação a... minha percepção com relação a essa situação. Eu concordo que eu acho que eles baratearam com relação aos lestrigões, até porque eu acho que os lestrigões funcionam bem pessoas com maquiagem. Eu acho que os lestrigões, o que a gente vê dos lestrigões, dá pra ser uma pessoa Mas podia ter vestida, botado maquiada, outros ciclopes, por exemplo.
Ciclope, também... mas o Ciclope também já leva um negócio do CGI pra Mas ajeitar o olho. mostra por causa da bola de fogo. Entendeu? Não parece nada demais, não. Mas eu acho que no caso dos trigões ainda é mais simples. Porque só faz cópia sem controle. Eu acho que os trigões são mais simples de se fazer. Até porque você bota realmente eles lançando alguma coisa. Eu senti falta, viu? Eu achei que eles aproveitaram, mas eu acho que tem um erro e tem um acerto aí, né, com relação ao CGI. O acerto pra mim é que acaba ficando mais crível. E as cenas, elas conseguem durar mais do que 2 segundos. 5 segundos? Sim, mas mais do que 2 segundos na primeira temporada. E a primeira temporada, ele conseguiu explorar bastante essa questão dos monstros. Na primeira temporada, a gente tem uma diversidade de monstros. Só que eles aparecem muito rápido. A cena da Quimera mesmo com a Eckid na primeira temporada, piscou, Percy já tá derrubado do arco, já tá dentro d'água. Então assim, eu achei que as cenas acabaram sendo muito rápidas quando eles deram uma diversidade de monstros. Queria ver outros monstros? Queria, mas eu acho que nesse aspecto eles estão economizando um pouco. E repetição de cena, né? Por exemplo, das próprias... Estrigão, Não, velho. das próprias fúrias. Assim. Mostra um outro ângulo. Eu achei que faltou... isso realmente mostra. Mais de monstros, você não tem uma quantidade assim de monstros. Foi uma quantidade de monstros menor do que da... Do Ladrão de Raios. Acho que proporcionalmente, porque o mais de monstros a gente vê bastante monstro. E a gente viu... Imperou, né? Com o império dos Lestrigões. Que os Lestrigões, eles aparecem no primeiro episódio, no terceiro episódio. Tem mais episódio, sétimo episódio, oitavo episódio. Os Lestrigões, eles aparecem pelo menos 4 episódios. Pelo menos no terceiro, não lembro. Mas eles aparecem em 3, 4 episódios, no mínimo. E aí, pessoal, enquanto Clarice está dando essa volta aí, aparece Tântalo. E, novamente, é uma forma bem diferente, porque Tântalo, ele volta para o mundo inferior depois que a missão ali foi concluída. Não precisamos mais de você aqui, ele acaba pegando... E você não fez o seu, você não conseguiu cumprir com o seu papel de qualquer forma. Seu inútil. E aí ele volta, entendeu? Abre um abismo ali e ele volta pro Tártaro. E nesse caso não. Que não. Ele tava pra ir pegar alguma coisa, falaram assim, ele parece que a comida não foge nessa hora. Isso. E aí... É isso mesmo, a comida não foge dele nessa hora. E tanto que fez esse paralelo, isso foi legal, porque ele fez a mesma coisa, na hora que ele pegou a comida, ele pegou a asa de frango, aí na hora que ele pegou a coxa, na hora que ele pegou, aí ele... Não pode ser. Aí veio uma bola de fogo, puff nele. E foi bem legal porque assim, também mostrou que ele teve uma consequência direta da própria inércia dele. Não só inércia, na verdade, eu acho que se fosse inércia era muito bom. Na verdade, a inércia dele é quase ativa, na verdade. Ele tá tentando deixar que o acampamento seja derrubado, né? Então... A inércia dele é nesse sentido. E a cena que a gente vê é o acampamento completamente abatido, sabe? Se em um determinado momento no primeiro episódio a gente vê ainda tem umas cores e tal, aqui o episódio tá mais escuro e os campistas estão muito insatisfeitos, né? Estão bem cabisbaixos. Estão cabisbaixos e ele querendo, não, vamos ajeitar a corrida. E o pessoal não quer a corrida, já chega. E uma das cenas que mostra aqui também é que a gente vê logo, como é o nome dele? Chris Rodrigues, né? A gente também tem uma pequena mudança aí nessa cena, porque a gente tem logo Chris Rodrigues. Primeiro ele se mostra, não, você tá deixando o acampamento, a gente não quer saber de nada disso. O que a gente quer é resolver o acampamento e ele pede pra fazer uma patrulha. E ele vai com algumas outras pessoas pra fazer a tal da patrulha, né? Eu achei que faltou, na parte dos semideuses das habilidades, eu achei que faltou habilidades nos campistas de Apolo. Eles não erram um tiro, gente. Eu achei que faltou isso no próprio ataque dos pássaros de Estifalia. E agora, quando ele estava sendo atacado, mesmo com baixa Mas aí eu vou falar uma coisa, não tem só filho de Apolo ali não. Tanto que a pessoa que coloca logo na frente é a filha de Atena, irmã de... Porque a gente tem, né? Porque a maioria tem uma quantidade grande de filhos de Apolo. Mas a gente não sabe como é que eles estão. Acho que a grande questão é quem foi que tanto ela autorizou que fosse pra
pra fazer essa patrulha, pra criar essa linha de defesa. A gente tem muitas pessoas que estão na parte de dentro, tanto que Percy tem aquele momento de vamos salvar o nosso lar, entendeu? Tem muita gente que tá lá dentro, a gente não sabe quais foram as pessoas que foram autorizadas por Tântalo. Então eu acho que pode não ter tanto filho de Apolo assim, pode ter pessoas completamente aleatórias que não estariam ali. E uma das coisas, já que você falou do filho de Apolo, que é interessante, é porque Ellison, ela tá sempre com um arco, né? Ela tá sempre com esqueci o nome. Aljava, muito obrigada. Ela tá sempre com a aljava nas costas, indo de um lado pro outro, porque ela é arqueira, ela é filha de Apolo. Então, talvez não tenha muitos filhos de Apolo naquela linha de frente, porque talvez sejam pessoas... ela que acerta em Annabeth. Então eu acho que não tem tantos filhos de Apolo naquela cena. Eu acho que ali a gente tem mais as pessoas que foram autorizadas. Eu acho que é mais ou menos por aí. A gente tem só as pessoas que foram autorizadas por Tântalo pra fazer essa varredura. E qual seria o critério de Tântalo? Não sei. A pior pontaria? Talvez. E aí, né, Clarice chega até o acampamento, ela é encontrada por alguns semideuses. Incluindo Chris Rodrigues, que é pra ser seu futuro... marido. Fé. Vamos dizer assim, crush. Rola crush. Ele é pra ser o crush dela. Ele é o crush dela, na verdade, isso é demonstrado no segundo episódio. Mas eu achei essa cena um pouco mais brutal pra gente conseguir desenvolver um relacionamento a partir daí. Eu achei mais complicado. Eu achei bem complicado. Eu achei na série um pouco mais complicado. Apesar de que ele fica meio tantando, né, das ideias depois do... porque... Ele não fica muito bem, então talvez aparece esse sentimento depois que Chris é encaminhado pro labirinto, e aí ele fica louco por encontrar o fantasma de Minos, e aí a partir disso Clarice vai numa missão para tentar mapear o labirinto, e aí conta ele lá, retira ele de lá até esse acampamento, e ela que fica cuidando dele. É daí que... Até porque ele é um traidor, né, naquele momento. E acho que daí que então reacende esse sentimento. Eu quero ver como é que eles vão trabalhar isso, porque particularmente achei que ficou muito complicado, especialmente uma mulher com uma personalidade tão forte quanto a de Clarice. Por mais que ela esteja apaixonada, tem um crush nele, ele ataca ela, ele tenta matar ela, né, naquele momento, né? Quando Clarice chega, tem algumas... Ele tenta! Oh, Chris! Como é que se diz? Ele... Volta, desgramado! Eu entendi a referência. Volta, Chris! É espadada aí, no caso. Mas enfim... Filho de Apolo, por exemplo. Começa a cantar, não para. Eu sei que na cena aparece alguns... Como é que diz? Alguns semideuses. Temos alguns semideuses. E... aparentemente só 2 desses semideuses não estão envolvidos com o Luke, não são os traidores, né? Não são do time de Cronos. Então, nessa cena, eles atacam realmente outros semideuses, enquanto quando Clarice percebe, ela tenta... Eles matam, eles atacam, eles dão uma flechada. Uma flechada o quê? Pega uma espada e... Eu sinto falta disso dos mocinhos, viu? Os mocinhos chegar também... não seja por isso, dona Annabeth lá. Você precisa desses 3, Não precisa mais. Mas fez isso com confederados monstros, queria fazer isso com semideuses. Não interessa, já é diferente. Então, mas continuando. Como a gente tem alguns patrulheiros por aí, eles fazem outros semideuses estão fazendo uma patrulha e encontram, né, Annabeth, Tyson, Groover e Percy, que estão tentando entrar. E que são foragidos, né? Como acontece lá nos primeiros episódios, né? Eles viram personas não gratas no acampamento, porque supostamente fugiram e estavam tentando roubar a missão de Clarice. Isso é uma decisão de Tântalo, né? De que eles não podem entrar no acampamento e tal. Tenta botar como se eles fossem traidores do acampamento, né? Como se eles estivessem tentando pegar o Velocino pra si. E aí Percy fala que então leva a gente pra responsável aí, que a gente conversa. E eles levam pra Dionísio, que... Tá lá cantarolando. Dionísio, que naquele momento tá tentando se aproximar de Apolo, só pode. Ele tá cantando. Minha voz até falhou. Ele não está simplesmente cantando, ele está cantando e tem crianças ao redor dele. Cantando, enquanto ele canta e toca no violão. Essa cena foi uma quebra de expectativa total. O melhor diretor de atividades que a gente pode imaginar. Esse diretor do acampamento, diretor de atividade dele.
É verdade. Ele, como é que se diz, O tá... Hulk é um raio, né? Ele tá, como é que se diz? Foi uma quebra de expectativa total, porque você tá ali, é batalha de um lado, batalha do outro. Dionísio tocando violão para crianças e cantando. Se fosse meu pai, pelo menos eu escolhi um ukulele pra eu tocar pras crianças, não tinha uma qualidade sonora melhor. Mas ia fazer algum sentido se fosse Apolo tocando. Às vezes que Dionísio também gosta de uma festa, né? Se a única festa que ele pode fazer é com crianças, então... E suco de uva não pode, então toca diet. Beleza. E aí Clarice corre, né? Foge de Cris, o pessoal manda o pessoal continuar a atacar e é uma cena bem chocante, né? Porque Cris realmente... Rodrigues dá uma espadada na posterior dela, na E depois- panturrilha, não sei. E ela continua correndo, né? A Clarice é muito forte. E aí ele fala uma coisa bem forte pra ela, né? Sobre amigos. Você lembra? Ah, sim. Que ele fala, novamente reforça aquela ideia de você não tem amigos, você não vai conseguir se salvar porque você não tem amigos. Seu erro foi você achar que nós éramos seus amigos. Mas na verdade você não tem amigos. E aí nesse momento ela vê vindo numa biga. Na verdade ela olha pra eles e fala assim, você tem certeza? Ela fala alguma coisa assim. Ela dá até um sorriso e nesse momento aparece... É isso, ela vê que tá vindo na Beth e Groover na biga. Groover. Ela dá esse sorriso e vira e fala pra ele, você tem certeza? Aí... 2 cavalos também. Aí chega e Groover consegue tomar o Velocino. Aí começa porque aquela... eles atacam mesmo, né? Eles jogam os cavalos e a biga em cima dos semideuses de Cronos. Vamos chamar assim, semideuses de Cronos. Ele ataca realmente, Cris Rodrigues ataca Clarice, ele esfaqueia ela, ele, como é que se diz? Joga ela no chão, ele tá ali pronto pra finalizá-la. Ele tá pronto pra finalizá-la e quando Annabeth e Groover chegam. Então... Aí Luke chega, entra no acampamento. E do outro lado a gente tá vendo o Luke chegando de galera também no acampamento. Enquanto isso, tá, Ellison, você deveria destruir de vez esse pinheiro pra ver se essa barreira cai. E enquanto isso o Luke tá falando, não, essa vai ser importante. Tá ali a verdadeira pessoa da profecia, então a gente precisa trazer ela de volta com o Velocino. E aí a gente tem o início da guerra entre semideuses, por assim dizer. Quem diria que não seria um dos grandes que estaria do outro lado do E filme. Percy levou uma surra nesse episódio que, meu Uma Deus do céu. surra digna de um mortal, na verdade, nesse caso. Rapaz, largou a espada e... Tanto que ele fez assim, ó. Ele cambaleia. Acho que eu vi um gatinho. Mas quase isso. Mas é uma cena assim... Foi uma cena diferenciada, né? Que a gente tava esperando. Mas ele apanha tanto porque ele desarma o Luke. Ele consegue desarmar. E uma das coisas mais loucas, né? Tipo... Porque Luke é o melhor espadachim do acampamento Meio Sangue. Inclusive, pra mim, essa é uma das melhores cenas de batalha até agora da série. Porque tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita gente. É a melhor coreografia também de batalha, na minha opinião. Mas, novamente, quando chegam os dois, Luke e Percy, a batalha termina rápido, né? Percy desarma Luke muito fácil. E aí Luke fala bem assim, a minha outra metade é mortal. E é soco até umas horas. Ele derruba... Lembrando que Percy tem 13 anos, embora Walker já tenha aí seus 15, 16 anos quando gravou essa cena. E o outro já tem uns 19. Mas em tese, Percy tem 13 anos e Luke tá na fase dos seus 19 e 20 anos. Então, há uma diferença de idade que poderia pesar mais numa questão mais física. Menos espada e uma questão mais... boxe. Entendeu? E, na verdade, ele só não finaliza Percy porque Tyson chega com o tridente e fala: por meu irmão, eu dou a vida. E aí lança Luke Longe. Luke dá uma longe. voada. Enquanto isso tá Percy com o nariz quebrado, aparentemente. Certo? E as batalhas continuando ao redor. Tem também um rapaz ali que eu ainda não sei se é Beckendorf, mas ele, como diz o pessoal às vezes na internet, ele parece... O rapaz é enorme, parece uma geladeira 2 portas, como o pessoal brinca. É enorme.
Não sabemos quem ele é, esperamos que seja Beckendorf, né? E ele tá lá na batalha, porque ele é filho de Hefesto. Ele é filho de Hefesto, porque é mostrado na Corrida na das Corrida Vidas. das Vidas. E aí, uma das coisas interessantes é o seguinte, volta, né, Annabeth, Grover e Clarice na Com o briga, Velocino. e aí Ellison atinge uma flecha em Annabeth cai, foi simplesmente para fazer ela cair da biga, porque essa flechada não trouxe nenhum assim risco, não demonstrou como ela foi curada, não demonstrou nada, seria simplesmente, nem Percy ficou muito preocupado, que é do que a gente conhece no ombro, né? Mesmo assim. No ombro. É a mulher dele, pra mim ele ia pegar, ele não ia pegar aquela lança, ele ia lançar de volta e matar ela. Uma das coisas que eu acho interessante nessa cena, não só nessa cena, mas nas cenas desde os 3 últimos episódios, né? Ellison tem se mostrado, na verdade, uma pessoa disposta a fazer um motim contra Luke a qualquer momento. Sim. Porque ela questiona muito a liderança dele. Não só a lealdade, mas ela questiona muito a liderança dele. No sentido de ela dar ordens contrárias à que ele deu e o pessoal obedece. Nessa cena, por exemplo, logo depois da flechada em Annabeth, ela fala, vamos derrubar, vamos destruir a árvore, vamos destruir o pinheiro. E vão, é flechada, é lança, é machadada, o que tiver na frente, eles atacam, começam a cortar o pinheiro. E é nesse momento que Percy pega uma estaca, coloca no Velocino, fura o Velocino, será que o Velocino tem poder de altura? Fura o Velocino e entrega o Velocino pra Clarice. Novamente naquela coisa, a missão é sua, você precisa finalizar, então é você que vai colocar o Velocino no pinheiro, você vai finalizar a sua missão. Eu acho que no fim das contas, a relação entre eles me parece que vai ser muito mais leve do que nos livros, porque quer queira, quer não, a forma como foi trabalhada na série me parece que vai gerar um sentimento de lealdade entre eles. Tanto que tem uma brincadeira no final, ele chegando assim, não, isso aqui tá muito estranho, você não vai me mandar calar a boca, sabe? Cala a boca, Jackson. Então assim, é aquela sensação, só que eles dão risada, é um momento leve. Então aparentemente, a relação entre eles vai ser um pouco mais tranquila, por assim dizer, né? Não sabemos. Jackson. Porque às vezes você chega lá na frente e Clarice inventa coisa da cabeça dela pra ter surto, né? E aí aconteceu uma coisa assim que eu achei bem estranho, porque a velocidade de cura do Velocino foi muito rápida. Quando o Velocino chega no pinheiro, começa a brotar a vegetação, a brilhar. E aí começa a se desfazer a árvore. A parte que é Thalia. E... Ou como diz o pessoal ali. Thalia. E aí Thalia aparece dizendo... Gritando, nunca. berrando em plenos pulmões. Nunca! E aí o raio vem em direção a ela e explode. Aí tanto ela, o raio bate diretamente em Percy, tanto ela quanto o Percy desmaia. Mas parece bater em outros semideuses também. Eu achei interessante a cena porque tem um paralelo dos dois, né? De serem filhos dos seres grandes. O raio vem de cima, não vem dela. O raio não parece vir dela, parece vir de cima. Mas é como se ela fosse fazer a transformação. Só que... E ele se espalha, né? Ele não acerta só Percy. Ele acerta Percy diretamente na caixa dos peitos, como acontece no sonho dele, né? E nesse momento, né? Aquele paralelo dos dois filhos, das duas personalidades extremamente diferentes por um lado, extremamente parecidas por outro, e os dois desmaiam juntinhos, basicamente. Aí a cena troca, né, pra Tyson e Percy. Não, no caso pra Percy e Poseidon na água, e aí ele encontra Poseidon, né? Uma cena que a gente esperou que fosse acontecer muitas vezes, a gente ficou esperando, será que vai acontecer? Porque na verdade o diálogo, isso ficou bem diferente no livro e tá trazendo uma humanização maior de Poseidon. Porque no livro ele só fala, ele aparece no sonho pra Percy e fala, prepare-se.
E aqui não. Aqui ele falou, olha, e aí Tyson quer ir? Aí Tyson, vou, meu irmão, que coisa bonita, foi muito Na legal. verdade, ele fala assim, eu vou precisar do seu irmão. Obrigado. Ele agradece por ter trazido o Tyson nessa situação toda, né? Ele agradece e fala, eu vou precisar do seu irmão. E aí Tyson aparece. E aí eu acho muito bonitinho, estou com saudade de Tyson já. Gosto bastante do personagem, gosto bastante no livro, gostei bastante na série. Pra mim, foi o que teve a maior essência do personagem no livro. Não tô dizendo que os outros estão ruins, mas Tyson realmente, ele conseguiu me pegar no livro, na série, da mesma forma que me pega no livro, assim, sentimentalmente, sabe? Então, eu gostei bastante, estou com saudade já. E ele, como é que se diz? Ele se despede, é um momento bem bonito, né? Porque ele tá com lágrimas no olho. Ele tá com lágrimas no olho enquanto tá falando com o Percy, basicamente assim, não, minha vida era bem ruim, sabe? E aí, de repente, eu tive vocês. São dois momentos. Eu pedi aos deuses que eles me dessem um amigo e eles me deram um irmão. Então, o que precisar, eu estarei disposto para ajudar os deuses. Eu achei muito bonitinho. E aí ele vai, né, pro reino de Poseidon nas forjas de Hefesto para ele poder utilizar das suas habilidades. Beleza. E aí Percy acorda do sonho. Percebe, né, Percebe que tá apagado durante 3 dias e nesse momento Thalia também está apagada. E aí teve outra cena que eu também achei bem legal, achei bem bonitinha e achei que foi bem pontual. Quando ele acorda, tem Gruver e Annabeth olhando pra ele. E ele fica assim, tá, falem, diga o que vocês querem falar. Os dois dão uma risadinha e falam, você baba enquanto dorme. Eu achei que foi bem legal, achei que foi bem divertido. Achei que foi um fanservice realmente gigantesco. Pra ser um fanservice maior ainda, só se ela falasse em português, né? Já que Lia sabe falar em português, porque ela já treinou várias vezes essa frase. Mas eu achei que foi um fanservice bem legal, os dois falando, foi algo bem divertido. Parece, inclusive não parece nenhuma cena ensaiada, sabe? Não parece uma cena ensaiada, parece algo muito espontâneo. Não sei se foi, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu não sei se foi. Mas parece algo muito espontâneo, realmente. Fica parecendo que eles são amigos ali, brincando, e a risada também é muito... Acho que eu fiquei até rosada. E a risada realmente também deles também é muito espontânea, então achei que foi uma cena bem legal. Aí Percy, ele vai para encontro de Quirrell, né, ver os semideuses batendo palmas para Clarice, porque ela virou a nova... Hércules. Hein? Hércules. Ela virou a nova responsável pela fronteira do acampamento. Ela voltou a ser responsável, né? Porque ela era responsável quando ela tá no acampamento. E aí ela sai, deixa de ser responsável. Tanto que no primeiro episódio é ela que tá lá ainda atrás de Tyson, dos dois trilhões. Ela deixa de ser responsável provavelmente nesse período da missão. E aí vai pra Chris Rodrigues. E volta a ser responsável. E é nessa cena que tem essa coisa do... Aí ela fala, né, que ela também chama, colocou no comando. Ela fala que vai precisar da ajuda tanto de Annabeth quanto de Percy, que também demonstra a humildade dela em falar que vai precisar de outras pessoas. É o treino da força de ataque. Ela é responsável pelo treino da força de ataque. Lembrando também que nesse momento, tirando aqueles que se revelaram de fato, que estavam do lado de Luke e de Cronos, eles não sabem exatamente quem confiar. Você não tem como garantir que todo mundo que ficou no acampamento são pessoas que estão a favor do acampamento, ou que estão do lado de Cronos, porque talvez nem todos precisassem se revelar. Chris Rodrigues, ele se revela porque ele objetiva matar Clarice e pegar a Velocina. Isso. E fingir que foram as outras 2 meninas. Ele vai fingir que foram as outras 2 meninas, tanto que ele mata elas exatamente por conta disso. Então, ela não tem muito em quem confiar, não se sabe em quem confiar naquele momento. Então faz sentido eles que viveram a missão, porque eles sabem que podem confiar uns nos outros. Eles são os únicos 3 que são leais ao acampamento e eles têm certeza disso. Inclusive, tem teorias na internet de que aquela irmã de Annabeth, Bond, Sim, fala. que ela também seria uma das aliadas de Cronos. Tem teoria. Confirmações? Não temos. Suposições? Muitas.
E aí a gente chega a um dos pontos principais, que são um ponto muito marcante, que para mim fez um diferencial gigantesco, porque a partir disso eu conversei até com o Rai hoje sobre isso. A cena de Kiron. Kiron revela que não contou o que aconteceu no dia que Thalia foi transformada em pinheiro. Que o que aconteceu na verdade foi o seguinte. Que na verdade ele teria escutado, né? O que foi que aconteceu. Eles, no momento que ele está que ela se mantém, que ela se mantém no local. Que ela se afasta enquanto Luke e Annabeth Gruber se afastam para entrar no acampamento, que ela fica para poder defendê-los. Quando as fúrias chegam, elas não atacam Thalia. Elas ficam paradas e começam a contar para ela sobre a profecia, que foi o pedido de Hades. Então, assim, quando começa a contar uma parte que seria crucial, Zeus vem e lança o raio e mata as 3 fúrias. As fúrias viram pó. E aí, Kiron fica totalmente assustado. Peraí, por que ele fez isso? Aí quem aparece? Nisso, né? Quem aparece? Zeus. É a primeira vez que vemos, o primeiro visual que nós temos de Kurt Vance, né? Como Zeus. Ele substituiu o Lance Reddict. Não é aparelho. Que mudou? Não, pensando agora assim, é porque realmente tem uma diferença muito grande, né? Na própria interpretação. Tem uma diferença grande. Mas eu sempre fui da teoria de que os deuses são super fáceis de você mudar ator. O ator não pode vir, o ator faleceu, o ator isso, o ator aquilo. Eu acho que com os deuses é mais fácil, porque o deus pode ter a aparência que ele quiser, pode se apresentar da forma que ele quiser, para quem ele quiser. Então, eu acho meio... E aí, Zeus, ele vira pra filha, diz: eu sou seu pai, certo? E ela não, eu não quero que você seja meu pai. As fúrias mentiram. Ai, mas é sobre a profecia e tal. Não, mas veja, não é bem assim. Mas vem cá, elas não estavam mentindo? Aí, Thalia, ela é muito sagaz. Então ela percebeu já que era a conversa de Zeus. De Zeus era meio tendenciosa, né? O que também justifica bastante possíveis ações dela no futuro. Que não sabemos quais serão as ações dela, já que a série tem mudado algumas coisas, né? Então ela pergunta: eu sou como se fosse eu sou a arma para vocês. E aí fala que ela teria que escolher. Aí ela fala assim: então eu vou pegar, vou chamar Luke, vou chamar Annabeth e a gente vai embora daqui. E aí ele fala assim: não, se não tiver do meu lado, não estará de lado nenhum. E aí, em vez de Thalia ser atingida, ser morta pelas fúrias, na verdade ela é transformada em pinheiro pelo próprio pai. E sem ser como um ato de misericórdia, como se fosse, sem ser um ato misericordioso, como foi falado no início, né? Na verdade, ele faz no sentido assim: se você não for... Você vai fazer 16 anos... Se você não for ser minha heroína, você não vai ser nada, você vai ficar aqui. Você não vai me colocar em risco. Você não vai colocar os deuses em risco. E aí vem um problema, porque aí nesse momento eu entendo o Luke, por acaso, ir contra os deuses. Por quê? Porque ele, diferente os deuses diferentes dos titãs, por que Cronos comeu os filhos? Porque tinha uma profecia de que os deuses iam derrubar. De que um dos filhos iria derrubá-lo e virar o deus do Olimpo. E a gente nem sabe que profecia foi essa. Beleza? Nunca foi revelada a profecia pra gente. Que ele pode ter interpretado tudo errado. E aí chega os deuses, aparece a profecia em que um semideus pode salvar ou pode derrotar o Olimpo. O que ele faz com a própria filha? A mesma coisa que Cronos fez com ele e os irmãos, né? Ou tentou fazer com ele, porque Zeus não é devorado, né, no caso. Então assim... Não vejo diferença. Não vê diferença. Se não vê diferença... Clarice, nesse momento, a partir disso, de qual lado? Thalia. Clarice ou Thalia? Thalia. Nesse momento, de qual lado? Se você... Deixe nos comentários
De qual lado, se você fosse a filha de Zeus, você ficaria do motivo? Se fosse a filha do gostosão do Olimpo. Uma das coisas que eu acho com relação a esse momento específico, né, com relação à série, é que os deuses, eles estão mais... Eu acho que eles dão mais razões para os seus filhos terem revolta. Atena, Zeus, certo? Eu acho que eles têm dado mais motivos para a revolta dos seus filhos na série do que no livro. Muito mais. E eu acho que isso é interessante. Menos porque... Poseidon. Até agora Poseidon não. Mas até quando? Nem Hermes. Hermes se mostrou, filho, meu filho tão amado. Nem Hermes, nem Hades, né? Mas Hades a gente vai ver mais mais pra frente. Continuando. Ai, ansioso. Então eu acho que eles têm dado mais motivos pra revolta dos semideuses, o que pra mim reforça muito a ideia, traz esse reforço da ideia do porquê que alguns semideuses estão fazendo isso. Mas aí eu volto a dizer, entendo os motivos, concordo com os motivos, discordo dos meios e do resultado. Porque o resultado é botar o Titã, o avô de alguns que devorou os pais. Não faz sentido. Não faz sentido. E pra finalizar, né, sobre o episódio, nós temos eles conversando com Kiron e nesse momento Thalia abre a porta e encontra eles ali conversando, tentando entender o que tá acontecendo. Pergunta, cadê o Luke? Pergunta cadê Luke, cadê a Annabeth? Aí ela se depara com... Na verdade ela só pergunta pro Luke, né? Acho que ele pergunta. Não, ela só pergunta, onde está Luke? Onde está Luke? Aí ela se depara com a menina pequenininha e olha assim pra ela. A menina com a cara chorando. Quase chorando. Olha pra Annabeth, olha e pergunta a Annabeth. E fala, você cresceu. A percepção de que alguns anos se passaram, né? Desde que... Alguns anos se passaram. E aí, Percy de frente pra ela, todo tenso, com a Naculus na mão. Não em formato de espada, mas a caneta. E tá tenso mesmo, né? Essa cena é bem interessante de você ver, porque a linguagem corporal de Walker, né? Ele fecha a cara. Ele fecha a cara e a postura toda tensa, mas os dois eles se encaram de uma forma muito ameaçadora. Tanto que a Annabeth olha de um pra outro assim, sabe? Olha pra um, olha pra outro, falando, vixe, isso aqui não vai prestar não. E aí fica assim, essa noção, né, do que vai acontecer. Porque foi o que eu conversei com Raiz hoje cedo. As cenas pós-crédito. O que a gente espera, certo? É que Clarice se revolte, ela busca uma tendência... Você só tá querendo que Clarice... É porque Clarice agora é negona, tá confundindo. As duas. Não tem nada a ver, duas. Aí que Thalia, ela se revolte, que traga uma tendência maior de a puxar pro lado de Luke. Na verdade, traga essa dúvida, né? Mas o que ela vai fazer. Eu acho que ela vai acabar trazendo mais essa linha mesmo. Mas aí vamos ver depois o primeiro episódio da terceira temporada, porque já está confirmada. E provavelmente vai ser lançada ainda esse ano. Lembrando que a Maldição do Titã nunca foi adaptada para o audiovisual, né? Porque os filmes da Fox, eles terminaram no Mar de Monstros. E realmente terminaram, porque ali Cronos já nasceu, Cronos já morreu e acabou. Então não tinha nem como eles fazerem a Maldição do Titã, na verdade, com relação aos filmes. Ainda que fosse liberado, não tinha como, porque eles já acabaram a história. Então assim, talvez quando Clarice gerar essa dúvida... Thalia. Quando gerar essa dúvida em Thalia, Annabeth seja sequestrada, aí vão fazer alguma missão ali, Annabeth é sequestrada, e aí ela descobre que tudo isso foi no planejamento de Luke. De Luke assim, né? Cronos. De Cronos, né? E aí, né, quando ela coloca nessa balança, ela pensa na profecia, pensa em tudo que foi feito, aí ela fala assim, não, vou virar uma caçadora de Artemis. Vou deixar esse destino aí pra Percy. É uma possibilidade. Mas serão cenas dos próximos episódios, literalmente, no caso dos episódios da terceira temporada. Só pra finalizar, a gente queria comentar a cena pós-crédito com vocês,
que é lá em Circe. Na Ilha de Circe. Na Ilha de Circe. E é uma cena que faz sentido dentro da série, né? No livro não faria sentido, mas dentro da série faz sentido. Que é uma estátua de Percy e de Annabeth como campeões, por assim dizer, da Ilha de Circe. 2 pessoas que conseguiram passar sem cair no canto das sereias. Então, isso faz com que ela continue, na verdade, com como é que se diz? A ilha dela, né? Mantendo os semideuses presos lá. Como a gente tem Reina nessa cena, eu quero ver, chegando lá em Heróis do Olimpo, eu quero ver qual vai ser a explicação pra Reina ter saído daí. Porque antes é porque a ilha tinha ido, né? Que os piratas tinham destruído, basicamente. Então elas tiveram que sair pra se salvar. Aí eu quero saber qual vai ser a explicação. Mas... Então, meus semideuses, lembre de deixar o like, se inscreverem no canal, hyparem bastante esse vídeo, ativem o sininho para não perderem nada, certo? Então, meus semideuses, aquele abraço, fui!